Neemias capítulo 1, a gente vai ler alguns versículos do capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2, que faz parte da nossa campanha. Quem achou, diga amém. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas no fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Capítulo 2, versículo 1. E sucedeu que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto tempo durará a sua viagem? Quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que se me deem passagem até que chegue a Judá. Versículo 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Versículo 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as mãos para o bem. O que ouvi no Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Feche os teus olhos ainda. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor preparou essa noite. Muitas coisas o Senhor já falou conosco, Pai. No louvor, na adoração, nas ministrações, nos testemunhos. Pai, mas eu sei, Deus, que tem algo dos céus, um banquete dos céus. Palavras vivas a serem trazidas a cada coração. Papai, eu oro que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, Senhor. Que haja o Senhor, Deus, marcando e transformando, Pai, cada família. Deus, que quando essa palavra for ministrada, o Teu Santo Espírito se mova. De tal maneira, Senhor, que pessoas possam ter experiência contigo, Senhor, durante a mensagem. É minha oração, no nome de Jesus. Amém. Neemias é o nosso referencial da noite. É aquele que nós vamos olhar para ele. E o nome Neemias tem um significado no hebraico. Neemias significa Deus consola, o encorajador. Yahvé conforta.
Esse é o nome de Neemias. E na verdade o nome de Neemias deu sentido à identidade dele e à missão dele, porque ele foi um encorajador no seu tempo. Eu quero falar um pouquinho, do contexto histórico. Nós vemos que Israel ficou 70 anos, Judá ficou 70 anos ali no cativeiro. E nesses 70 anos, quando o Império Persa sumiu, eles tinham uma política diferente. Porque os babilônicos, eles traziam aqueles que foram vencidos e eles destruíam tudo e levavam as pessoas para a Babilônia. Mas o Império Persa não, ele devolvia as pessoas para o seu país de origem, para eles edificarem o seu país de origem, para poder também comandar e explorar esses povos que estavam sendo dominados pelo Império Persa. Então Ciro recebeu a palavra para voltar o povo do cativeiro. E houve 3 levas que voltaram do cativeiro. A primeira leva veio em 516 a.C., através de Zorobabel. E Zorobabel veio, e quando ele veio, ele edificou o templo do Senhor. O templo. Passou 59 anos, e depois houve uma segunda leva de judeus que voltaram do cativeiro para Judá. E a segunda leva veio com a liderança de Esdras. E Esdras, ele veio trazer o ensino da lei. Veio trazer como o primeiro escriba a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E veio renovar aquela verdade de Deus para o povo de Judá. E a terceira leva, 13 anos depois, foi através de Neemias. E Neemias ele foi para lá para edificar os muros, para levantar a cidade que estava em miséria e para restaurar os muros de Jerusalém. Amém, queridos? Mas eu quero falar um pouquinho dessa característica de Neemias. Neemias era um homem que encorajava, que fortalecia. Um homem que conseguiu desafiar um povo que estava abatido, que estava cansado, empobrecido. Não só havia esse empobrecimento em todo Judá e em Jerusalém, mas Neemias também tinha um decreto do próprio Artaxerxes, que não era para edificar mais os muros, nem a cidade. E o decreto dos medos persas não podia ser revogado. Então Neemias, mesmo ele tendo interesse e a vontade de edificar, ele correu o risco para fazer isso. Teve que ter coragem. Eu quero falar para você que alguém que queira ser um encorajador, primeiro ele tem que ter coragem. Ele correu risco. Diz a palavra que ele teve muito medo. Aqui, capítulo 2, versículo 2, muito ele temeu quando o rei perguntou: por que você está triste? Eu quero falar para você, querido, que Deus nesses dias tem colocado o desafio para a igreja. Desafio do anexo da construção, o desafio que você tem vivido na tua casa, os desafios que você tem vivido com a tua família, nas finanças, no teu trabalho. São tantos desafios. E Deus nessa noite, Ele quer te encorajar. Ele quer te encher de ânimo. Ele quer te dar um alento novo. Porque Deus quer levantar pessoas que vão enfrentar os desafios. E nós só enfrentamos desafios quando nós estamos encorajados. E nós vemos que Neemias, ele correu o risco. Porque se ele fosse pedir algo para o rei, que o rei já tinha decretado que não podia fazer, ele ia ser morto. Mas ele entrou em oração. Eu quero falar para você, não tem jeito de você ser uma pessoa motivada se você não for um homem de oração, uma mulher de oração. O que nos traz alegria e ânimo é nós sermos pessoas que estão constantemente buscando a face do Senhor. No livro de Neemias tem 11 vezes Neemias falando que ele orou ao Senhor. Ele orava ao Senhor 11 vezes. Só no livro de Neemias, eu li o livro todo e eu anotei 11 vezes orações de Neemias. Quer dizer, quando você precisa vencer desafios, você tem que depender daquele que dá vitória para nós. Amém, queridos? Nós temos que ser homens e mulheres de oração. Para sermos encorajadores, nós temos que entrar naquele lugar onde Deus nos fortalece. Porque o desafio era maior do que Neemias podia fazer alguma coisa. Ele era um copeiro do rei. Ele estava lá na Babilônia. Ele não podia quebrar um decreto do rei. Mas ele olhou para o Deus dos céus.
Ele clamou o Deus dos céus. Ele se prostrou diante do Deus dos céus. Ele teve muitas resistências no seu ministério. Mas ele tinha uma fonte inesgotável aberta para ele, que vinha do Deus dos céus. Do Deus dos céus. Eu quero falar para você, amado. Tem sido dias onde muitas pessoas têm ficado abatidas. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas que estão desanimadas. Eu quero desafiar você a ser um homem de oração, uma mulher de oração. Porque todos nós temos desafios que são maiores. Todos nós passamos por frustrações. Todos nós enfrentamos situações de risco. Todos nós temos tristezas profundas que temos que lidar com elas. Todos nós nos sentimos impotentes. Mas quando nós oramos, o Deus dos céus nos levanta. O Deus dos céus nos reanima. O Deus dos céus nos motiva. O Deus dos céus nos fortalece. E hoje o Deus dos céus vai fortalecer você. No nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vemos que Neemias não só foi um homem de oração, mas ele foi um homem que ele estava aberto para ouvir. Um homem que é um encorajador, é aquele que está aberto para ouvir. Ele fez perguntas e ele parou para ouvir a situação de Jerusalém, a situação das pessoas de Jerusalém. Eu comecei a pensar sobre isso e Deus me ministrava no meu coração uma palavra que Ele deu, que essa igreja vai ser uma igreja de cura. Não só cura física, mas uma igreja onde nós seremos curados. Uma comunidade terapêutica. Mas para nós sermos pessoas curadas, nós temos que primeiro aprender a ouvir. Estar disposto a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir, emprestar os ouvidos, emprestar o coração. Neemias estava no seu posto tranquilamente, mas ele desceu da sua posição para ouvir a dor, para ouvir o lamento, para ouvir a aflição. Esse não é um papel só dos pastores. Os pastores só não têm condições de ouvir. Nós temos que ter uma igreja que um se coloca a ouvir o outro. Não apenas para a gente conversar de maledicência, de fofoca, nada disso, pelo contrário. Nós temos que falar, Senhor, eu quero ouvir meu irmão, porque eu amo meu irmão. Eu quero, Senhor, sentir a dor do meu irmão. Um encorajador, ele tem empatia. Quando ele ouviu o relato, o que ele fez? Ele começou a chorar, a orar. Amados, nós precisamos não só ouvir, mas precisamos ter empatia. Nós precisamos sentar no lugar do outro, entrar na pele do outro. Neemias entrou na pele e começou a chorar como se fosse a dor dele. A dor daqueles que estavam lá em Jerusalém. Ele sentiu como se fosse a dor dele. Ele tinha uma posição privilegiada, de muita honra, de muito prestígio. O copeiro do rei era alguém que gozava de uma confiança muito grande. Porque os reis na época, eles tinham muito medo. Quem tinha poder tinha medo. Até hoje é assim. Quem tem muito poder tem medo. Tem medo de perder o poder. Quem tem poder tem medo de ser traído, tem medo de ser enganado, tem medo de ser usado, tem medo de ser roubado. E os reis da época era muito comum eles serem traídos e envenenados. Então o copeiro do rei era alguém de confiança, que o rei entregava a vida. A sua vida, a vida da sua família era entregue na mão do copeiro do rei. Era alguém que era mais do que alguém que estava servindo e provando o vinho e provando a comida. Era alguém que o rei também confiava. Era um conselheiro do rei. Era uma posição de muito prestígio. Então ele estava numa posição muito confortável. Mas quando ele soube da dor, ele sentiu a dor como se fosse a dor dele. Ele ficou pranteando, orando, jejuando, sentindo aquela aflição. Por 4 meses, para ele falar até com o rei, foi 4 meses de oração. Foi 4 meses de jejum. Foi 4 meses sentindo a dor do seu povo. Precisamos de pessoas que sintam a dor do outro. Precisamos de pessoas que perguntem para o outro como o outro está. Queridos, a gente muitas vezes pergunta, mas pergunta de forma social.
Nós precisamos fazer como Neemias. Como está o povo? Como está Jerusalém? Como está a cidade? Nós temos que perguntar uns para os outros, como que estamos? Mas uma pergunta genuína, sincera, querendo de verdade saber como o outro está. Muitas vezes a gente pergunta para o outro assim, tudo bem? Mas a gente não quer saber se está bem ou não. Não é verdade, gente? Porque quando você pergunta para ouvir o outro, isso, em primeiro lugar, vai te gastar tempo. Vai mudar a tua agenda. Você não só vai ouvir, porque aquele que ouve a aflição, aquele que ouve a dor, aquele que ouve o lamento, aquele que ouve a miséria, aquele que ouve o sofrimento alheio, ele se torna responsável por aquilo que ele ouviu. Deus nos chamou não apenas para a gente ouvir e bater no ombro, nas costas e falar assim, vai com Deus. Deus nos chamou para a gente ouvir uns aos outros e abraçar uns aos outros, como foi falado. Estender a mão uns para os outros, como foi falado. Neemias tinha empatia, ele sentia a dor e ele fez alguma coisa. Ele fez o que ele podia fazer. Ele arriscou a vida para fazer alguma coisa em prol do outro, em prol da causa. Eu quero falar, queridos, que muitas vezes nós vivemos uma vida com muita hipocrisia. A gente pergunta como o outro está, mas a gente não quer saber. A gente não tem interesse. A gente não quer se comprometer. A gente não quer se envolver. E eu quero falar que é melhor não ouvir o coração do outro. É melhor não ouvir o sofrimento alheio, se você não for fazer nada. Deus não procura pessoas curiosas. Deus está levantando pessoas que são solução de problema, respostas de Deus. Pessoas que Deus vai usar para trazer cura, para levantar vidas, para restaurar. Às vezes a gente não pergunta nem dentro de casa como os filhos estão, nem como a esposa está, nem como o marido está. Porque a gente não quer se envolver, não queremos nos comprometer. Mas Deus falou que neste lugar, uma igreja curada vai se levantar. Nós vamos emprestar os nossos ouvidos, nós vamos emprestar o nosso coração. Nós vamos sentar na pele do outro. A gente vai sentir o que o outro está sentindo. Nós vamos ver o que o outro está vendo. Vamos perceber o que o outro está percebendo. Porque é isso que é um encorajador. É alguém que ama, é alguém que se envolve, é alguém que faz alguma coisa. E Deus está falando para você. Você é a resposta de Deus para muitas pessoas. Você é a resposta de Deus para esse projeto. Você é a resposta de Deus lá no teu bairro, lá na tua casa, lá no teu emprego. Você é a resposta de Deus. Você é aquele que é a solução dos problemas. Você é o encorajador e mais do que o encorajador, você é aquele que vai ter uma ação divina. Porque Neemias orou e o Deus dos céus abriu as comportas dos céus para que os milagres acontecessem. Característica de um encorajador é um homem que sai do seu conforto. Como eu falei, ele nem tinha nascido lá em Judá, porque na verdade teve os 70 anos de cativeiro e já fazia 72 anos que as pessoas estavam voltando. Então fazia 142 anos que tinham o povo de Judá ido para cativeiro. Então Neemias não nasceu em Jerusalém, não nasceu em Judá. Ele estava numa posição, como eu falei, privilegiada. Mas ele saiu do seu conforto. Ele saiu da posição onde ele estava. E ele se engajou numa causa. Numa causa que Deus revelou para ele. Na oração de amor, na intercessão de amor, num coração de quem quer consolar, aquele que faz perguntas porque tem o interesse de saber. Muitas vezes nós vamos descobrir partes do nosso chamado. Parte daquilo que nós somos chamados para fazer. Quando nós temos um coração para se envolver. Um coração para se envolver. Quando você não se compromete com nada, você não vai saber nem para que Deus te levantou. Porque o nosso chamado não vem antes da nossa ação. A nossa ação vem primeiro. E quando nós colocamos a mão no arado, a gente vai descobrindo coisas que Deus nos chamou para fazer. Neemias não sabia que ele seria o governador,
o restaurador dos muros. Mas quando ele se colocou para chorar, para estender a mão, para ouvir o rico, para ouvir o pobre, para ouvir o miserável, para estender amor, ele desceu da sua zona de conforto e Deus o levantou para ser a resposta de Deus para o seu tempo e para a sua geração. Eu quero falar, queridos, que Deus quer que você contribua, mas Deus está te chamando para você fazer autodoação, não só doação. Neemias, antes de dar tudo que ele tinha, porque ele deu a vida dele, ele colocou o coração nessa causa. Antes de arriscar a vida, ele colocou o coração na causa. Deus está chamando pessoas que vão entregar coração, que vão fazer coisas com coração, que vão adorar de coração, que vão amar de coração, que vão congregar de coração, que vão servir de coração, que vão se engajar nos projetos de Deus com o coração. Amém, queridos? E a última característica que eu quero falar de Neemias, como encorajador, ele foi um homem que encontrou razões em Deus para fazer o que ele estava fazendo. Neemias, ele andava muito depois, quando ele chegou ali em Jerusalém, com Esdras, e dá para ver pela vida de Neemias que ele tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Mesmo estando na Babilônia, nasceu na Babilônia, cresceu na Babilônia, mas tinha um conhecimento profundo das Escrituras. E o interesse dele de levantar os muros de Jerusalém é porque Jerusalém era a cidade da linhagem dos reis. E havia uma promessa messiânica, que da linhagem de Davi em Jerusalém nasceria um homem, um filho de Davi, que teria um reinado eterno. E quando ele se propôs a edificar os muros, ele estava consertando a cidade, restaurando a cidade, para preparar a cidade para o Messias prometido. Eu tenho certeza, querido, que com a profundidade em Deus que ele tinha, ele encontrou essa razão messiânica, ele encontrou as promessas messiânicas para restaurar Jerusalém, que fazia parte das promessas messiânicas. E nós temos que encontrar razões para nos motivar. Temos que encontrar mais razões para despertar nosso interesse. Agora eu quero falar de algo que Deus... Eu estava orando por esse projeto desse anexo. E eu falei, Deus, que o Senhor traga razões. E tem as razões muito lindas, que é, né, as salas das crianças, o estacionamento. Tem muitas coisas lindas que vão acontecer. Aquele auditório que vai ter, para a gente poder fazer ministrações menores, pequenos casamentos. Então tem muita coisa linda que vai contribuir. Tem muitas razões para nós estarmos engajados nesse projeto. Mas eu comecei a orar, falei, Deus, existe algumas razões do teu coração que o Senhor quer trazer para os nossos corações. E eu passei horas orando só por isso. Deus, eu quero que o Senhor traga razões do teu coração para motivar o meu coração e o coração da igreja. E orando, antes de falar, eu quero falar para vocês, Hebreus 11:3, que todo visível, diz lá 11:3, foi feito pelo invisível. Todo natural foi feito pelo sobrenatural. E o natural criado por Deus era um reflexo do sobrenatural. Estou dando esse pano de fundo para vocês entenderem. Eu estava orando, falando, Deus, eu quero razões. Razões para me motivar, para motivar a igreja. E eu comecei a orar e eu vi claramente, tive uma revelação do Espírito Santo. Ele mostrava uma chave espiritual enorme. E eu vi essa chave espiritual enorme e comecei a orar, a falar, Senhor, o que é isso? E Deus falou, essa chave espiritual é essa casa. Porque essa casa será como a chave da casa de Davi. E eu fiquei ali adorando a Deus e foi algo muito forte. E eu fiquei vendo aquela chave enorme. E eu comecei a orar, a falar, Deus, que significado isso tem? E me veio a lembrança, duas coisas que têm sido faladas sobre essa igreja. Primeiro,
nós temos falado e profetas têm trazido que os céus dessa casa estão ficando abertos. E a chave é para abrir. A chave é para abrir. E os céus estão sendo abertos. É as campanhas, são as revelações, são aquilo que Deus tem mostrado. Céus abertos, porque a chave vai abrir os céus. E quando eu estava orando, o Senhor falou que essa chave que abre os céus é a adoração intercessória. A adoração dessa igreja é uma bênção e vai ser mais ainda. A intercessão dessa igreja é uma bênção e vai ser mais ainda. Nós vamos, ativar uma chave na adoração, que os céus ficarão abertos sobre nós. Nós vamos congregar e nós vamos ter experiência com Deus só de entrarmos pela porta. Só de entrarmos pela porta vamos ser curados. Pessoas vão sair da depressão só de vir no culto. Pode ser que não entenda nada do que estiver acontecendo. Os céus vão estar abertos. Os anjos vão subir e descer neste lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. A segunda coisa que me vem à memória é que tem sido falado através de muitas pessoas, revelado, que Jesus tem uma manifestação para fazer neste lugar como leão. Como leão. Jesus, todos que oram, falam assim, eu vejo o leão. O leão na igreja, o leão no púlpito, o leão rugindo, o leão parado. E eu comecei a lembrar disso e o leão fala de governo. O leão fala que ele é o rei. E quando me veio isso à memória, porque tudo isso é um prenúncio do que Deus quer fazer. Eu também tive o entendimento que a chave, ela nos dá autoridade. E a autoridade nos dá autoridade para quê? Para conquista, para governo. Jesus vai se revelar como o leão de Judá neste lugar. Vai haver uma unção de governo, uma unção de conquista. Amém, queridos? Agora eu quero falar o porquê que eu falei de Hebreus 11:3. Eu estava orando e vi essa chave, daí eu desci, eu vim aqui para a igreja, eu estava orando ali no andar de cima, e daí eu desci para a sala de oração. Quando eu vi a maquete ali, que tem ali na sala de oração, da igreja com anexo, forma uma chave. Alguém já viu isso? Quem já percebeu que forma uma chave? Eu não sei, eu vi uma chave, pastor, não parece uma chave? Depois a gente coloca para vocês verem. Eu falei, Sandra, dá uma olhada, o que parece? Falei, Sandra, Deus mostrou uma chave, falou que a igreja vai ser uma chave. Uma chave para essa cidade, uma chave para essa nação. Uma chave que vai ser liberada. E essa construção é algo profético. Que vai ser a outra parte da chave que vai encaixar. E nós vamos ser uma chave, uma porta aberta para essa cidade, para essa nação. Por isso, sabe que Deus ele tem algo muito especial com essa construção. Quando Deus me mostrou isso, queimou meu coração. Falei, Deus, agora eu estou entendendo o que o Senhor tem falado todo esse tempo. E eu via, muitas luzes saindo dessa chave. E essas luzes eram como se fossem caminhos de todos os lados da chave. E Deus falava que a unção vai ser liberada. Uma unção de conquista. Vai ser irradiado deste lugar. Uma unção de conquista, onde muitos vão ser enviados. E muitos virão. E vai ser caminhos que vão ser abertos através daquilo que Deus vai fazer neste lugar. Essa construção vai liberar algo profético. Essa construção vai ser a junção de uma grande chave, que vai liberar coisas tremendas. E quando eu estava ainda orando, e ali em cima, e orando pela construção, eu via as colunas que estavam ali. E o Espírito Santo me trouxe também a palavra, que muitos são colunas. Alguns já têm sido levantados. Outros serão levantados. Outros virão e serão levantados. E toda essa igreja vai ser constituída de pessoas que serão colunas. Colunas de Deus. Colunas de Deus. Deus vai despertar o teu potencial. Amém, queridos? Eu falei assim, Senhor,
Então é mais do que a salinha, é mais do que o auditório, é mais do que a biblioteca, é mais, Senhor, do que aquilo que a gente vai ser beneficiado naturalmente. Tem algo sobrenatural que vai ser liberado com essa construção. E nós precisamos ficar motivados, porque Deus está dando razões, não só razões naturais, razões espirituais, para aquilo que vai acontecer neste lugar. Para despertar o meu interesse, o teu interesse, e falar, Senhor, eu quero fazer parte disso. Neemias, quando viu que o interesse era preparar a cidade para o Messias, ele arriscou a própria vida, ele saiu da zona de conforto, ele caiu de joelho, se tornou um homem de oração, venceu todos os desafios, orando e trabalhando. E eu quero falar para você, queridos, nós vamos vencer todos os desafios, porque o Deus dos céus vai caminhar diante de nós, e essa chave vai ser liberada. Essa chave vai ser liberada. Comunidade vai ser uma chave para essa cidade, uma chave para essa nação. Você crendo ou não, você crendo ou não, Deus vai fazer isso aqui nesse lugar. Para nós encerrarmos, eu quero pegar aqui o versículo 17 do capítulo 2. Então lhes disse, Neemias disse para o povo: bem vedes a vossa miséria, de que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Amém, queridos? Então lhe declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Amém? Eu quero que você entenda que Deus hoje quer despertar teu coração. Eu sei que às vezes você fala assim: Senhor, eu não sei o que fazer, estou passando luta financeira. Mas Deus vai prosperar você. Ai, Deus, eu não acho que isso é necessário. É necessário. Tem algo espiritual tremendo a ser liberado. Como foi falado, vai ser para os nossos filhos, vai ser para treinamento, vai ser para aconselhamento, para o pastoral, e vai ser para uma liberação de algo sobrenatural, que Deus vai fazer nessa cidade, nessa nação. Nós seremos essa chave. E Deus está procurando pessoas que vão falar assim: Senhor, conta comigo. Senhor, eu quero fazer parte desse projeto. Eu quero, Senhor amado, ver essa promessa se cumprindo antes do prazo. Eu quero ver se cumprindo antes do prazo. Porque eu quero ver o que o Senhor tem para fazer quando essa chave estiver pronta aqui nessa cidade, no nome de Jesus. Amém, queridos? Queria que vocês se colocassem em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Deus é um Deus que quer colocar nos nossos corações entusiasmos. Entusiasmo é quando um fogo queima aqui dentro e nos impulsiona a fazer coisas que nós não tínhamos tanta força para fazer ou não queríamos fazer. Mas Deus falou que vai dar entusiasmo para essa igreja. Deus vai dar razões e está dando razões para você nessa noite. Para você olhar não para a circunstância, não para as dificuldades. Quando as dificuldades vieram, Neemias falou assim: o Deus dos céus nos fará prosperar. Ele não deu ouvido nenhuma vez às mentiras dos inimigos. Vai vir conversa, vai vir Sambalá, Tobias, Gesem, vai ter intimidação, vai ter pessoas sendo contra. Mas o Deus dos céus nos fará prosperar. Eu quero te desafiar nessa noite a você falar: Senhor, eu quero viver um avivamento. Eu quero fazer parte do avivamento. Eu quero, Senhor amado, ó Deus, fazer coisas naturais que vão ativar as coisas espirituais. E eu quero fazer coisas espirituais que vão chamar à existência as coisas naturais. Eu quero ser, Deus, essa conexão dos céus com a terra. Eu quero falar para você, querido, que você foi feito do pó. Você é terra, mas você foi feito do sopro de Deus, porque você é do céu. Nós somos cidadão do céu e cidadão da terra. E nós podemos tocar os céus e tocar a terra.
E hoje o Espírito Santo, Ele quer tocar no teu coração para te despertar sonhos do Senhor. Eu sei que Deus, Ele vai falar muito mais Ele quer fazer. Mas hoje Ele está falando que Ele tem razões maiores para você não olhar a circunstância, não olhar a tua limitação, para você entender que tem um projeto maravilhoso do Senhor. Se você crê que Deus tem algo maravilhoso a fazer aqui, com esse anexo, com essa igreja, na tua vida, levanta a sua mão agora. Levanta a sua mão agora, porque o Espírito Santo, Ele vai nessa noite despertar você para coisas maiores, para desafios maiores, para você fazer enfrentamento em coisas maiores, porque Deus está levantando um povo animado, um povo que vai ser curador, um povo que vai ser resposta, um povo que vai atrair os céus, que vai trazer aquilo que Deus tem preparado para esses dias aqui neste lugar. Pai, nós estamos orando, Senhor amado, que Teu Santo Espírito venha sobre cada vida. Venha, Senhor, neste lugar. Venha neste lugar, Espírito Santo. Venha neste lugar, Espírito Santo, venha de uma forma poderosa. Espírito Santo, nós queremos ser encorajadores como Neemias. Nós queremos ser pessoas, ó Deus, despertadas. Pessoas que amam, que têm empatia, que escutam. Pessoas que se interessam, pessoas que agem. Pessoas que oram, pessoas que se doam, pessoas que investem. Nós queremos ser, Deus, encorajadores como Neemias, Senhor, para que o Senhor possa fazer grandes coisas através de nós. Deus, eu oro, Deus, que essa igreja hoje seja despertada, meu Senhor, despertada, Deus, espiritualmente. Deus, que cadeias venham ser quebradas e pessoas, ó Deus amado, possam olhar com os olhos dos céus. Deus, porque Neemias perguntou não só para Anani, mas ele perguntou para Deus o que fazer. Pai, nós perguntamos para o Senhor, Deus, qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte, Senhor? Deus, perguntamos individualmente qual é a nossa parte desse projeto. Qual é a nossa parte desse tempo, Senhor? O que o Senhor quer de mim, Senhor amado? Nós perguntamos para o Senhor, Pai, não só perguntamos, ó Deus, para a igreja, não só perguntamos, ó Pai, ó Deus, para a equipe de construção, nós perguntamos para o Senhor, Pai, qual é a nossa parte? Deus, e que o Senhor possa falar em cada coração, no nome de Jesus, no nome de Jesus.